Bom dia. Bom dia. Mas hoje, o estudo que a gente traz aqui com muita alegria é do instinto ao amor à maternidade. Então a gente pede a Jesus, que está aqui com a gente, que nos abrace, que nos ajude a apertar pausa das coisinhas nossas lá de fora, para que a gente possa estar aqui realmente presente para aprender não só com a mente, com o que a gente vai escutar, para que a gente possa aprender aqui no nosso coração. Porque para a gente falar do amor, requer essa habilidade aqui, do coração. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir levar para a nossa vida a lição do Evangelho, quando a gente traz o entendimento das palavras aqui para o nosso coração. E é isso que a gente vai falar hoje, do instinto ao amor, né? A maternidade. Tem um negocinho que cai, mas não caiu, não sei porquê. Não tem problema. Do instinto ao amor à maternidade. A gente colocou esse painel porque realmente é uma caminhada. E é uma caminhada de muitas camadas para a gente sair, começar do instinto ao amor. E são caminhadas que precisam ser trabalhadas. São caminhos e camadas que realmente a gente precisa trabalhar. É uma conquista do nosso espírito. E durante todo o percurso, desde a época que nós somos criados pelo nosso Pai, até que a gente chegue à plenitude, é todo um caminho que precisa ser construído por nós. Então, por isso que é o entendimento das camadas. Muito importante a gente ter esse entendimento, para isso nos dar paciência, perseverança nesse caminhar, não é mesmo? E Deus, na sua misericórdia, nos dá muitas chances. Nós temos muitas chances de construir o nosso destino, até a nossa plenitude, até um dia a gente chegar a ser como Jesus, um espírito puro. Então é um caminho que na misericórdia divina a gente tem muitas oportunidades para fazer esse trabalho, essa escala. E Deus nos protege, nos oferecendo todas as chances que precisamos, nos abraçando, nos encorajando, oferecendo as suas lições, as suas leis imutáveis, que nos protege e nos fortalece nesse caminhar. Então, eu não consigo ver daqui. Você pode ler para mim, Pedro, por favor? Hoje, não resta mais dúvida de que os espíritos, em sua longa trajetória, têm percorrido os diversos reinos da natureza. O pensamento de Leon Denis, de que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, está plenamente incorporado ao corpo doutrinário do Espiritismo. Obrigada. Então, a gente tem um entendimento que todos nós, né? A nossa jornada começa no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. É um caminhar. No reino mineral, o princípio inteligente refletiria a sua presença nas manifestações das forças de atração e coesão com que as moléculas se ajuntam em características sistemas cristalográficos. Então, nesse estágio, né, do reino mineral, o princípio inteligente tem essa propriedade de aglutinar os elementos da matéria. Esse é o aprendizado que se tem no princípio inteligente nesse reino. No reino vegetal, mostraria maiores aquisições pelo fenômeno da sensibilidade celular. Então, a aquisição no princípio inteligente, a propriedade que se adquire, é a faculdade de reagir aos estímulos do meio. Então, é onde começa o princípio inteligente, depois de aprender a coesão, começa a despertar essa sensação desses estímulos do meio. No reino animal, o princípio inteligente somaria novas aquisições refletidas nos instintos. Então, nos instintos vêm essas atitudes espontâneas, involuntários, reflexos, né? E essa é a conquista maior no princípio inteligente na sua passagem pelos animais. No reino animal, são os instintos. Esse é o aprendizado maior. E denomina-se por instinto essas formas de comportamento que não são adquiridos pela vida, mas são herdados. Nós herdamos esses instintos. São os impulsos naturais
pelos quais nós, os seres, em certa forma mecânica, adquirimos. Que a gente, nessa fase, não entende por quê no reino animal. Por exemplo, como é que os pássaros constroem os ninhos do jeito, né? Os gatos instintamente cobrem as fezes, não é mesmo? Então, todo esse conhecimento que é herdado e vai desenvolvendo nesses instintos. E tem muitos animais, principalmente os animais um pouco mais evoluídos, né? O macaco, o cão, o gato, o cavalo, a gente consegue perceber um pouquinho de inteligência rudimentar, como se fossem assim, pequenas flashes, né? Da inteligência, né? Da perspicácia, da lucidez, mas são pequenas flashes rudimentares, né? E isso tudo é começo da inteligência primitiva, que começa já a desenvolver no mundo animal, e sempre ligado no reino animal com a autopreservação da espécie, né? Mas sempre ligado ali. André Luiz nos fala que nesses animais superiores acontece como se fosse um pensamento, mas assim, descontínuo. Não tem a racionalidade que nós temos, mas já é o começo de um pensamento inteligente, bem fragmentado, descontínuo, mas ali já começa a ser o berço do pensamento contínuo, que vai se desenvolver, claro, no reino hominal. No reino hominal, todo esse cabeçal de experiência estaria implicado pelos novos lastros da consciência a carregar consigo o raciocínio, afetividade, responsabilidade e outras tantas condições de características nessa fase. Então, é no reino nominal que nós adquirimos a razão, a consciência de um indivíduo, que nós somos o indivíduo, por si só. Até então, nos outros reinos, não existe essa consciência. E André Luiz nos fala, para a gente chegar aqui, a gente já trilhou 1 bilhão de anos. Já foi um caminho super longo de camadas nesse aprendizado. Mas é agora, no reino nominal, que nós ganhamos o título de espírito, que ganhamos a razão, somos dotados de raciocínio e discernimento, e esse ser que até então era automatizado por impulsos, começa agora o caminhar no reino nominal até a gente chegar no reino evangélico. E tudo isso vai trazer para a gente, através do raciocínio, a lucidez. Agora nós temos o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Então, todo esse progresso que até então era de fora para dentro, né? Nos estímulos externos, nos outros reinos, nesse reino nominal, agora o crescimento depende daqui para fora. Começa o nosso compromisso com o nosso crescimento. Nós já estamos aptos a entrar na evolução para chegar no caminho a ser um ser evangélico, né? E toda essa conquista é uma luta muito valorosa agora. Porque agora nós só não conquistamos a razão, o livre-arbítrio, a consciência. Agora nos cabe também a responsabilidade da sensibilidade, da sublimação das emoções. Nos tem a responsabilidade das conquistas dos valores morais, que até então não existia nos outros reinos. É somente o homem que está engajado na transformação moral, na responsabilidade moral no seu crescimento. Você pode ler para mim, Kátia, por favor? André Luiz, no mecanismo da mediunidade, explica que temos hoje o espírito por viajante do cosmos, esperando diversas estágios de evolução, condicionado nas suas percepções e escalas do progresso que já alcançou. E que tal progresso, estampado no campo mental de cada alma, vai se condicionando por duas variantes: o tempo de evolução, ou seja, aquilo que a vida já lhe deu, e o tempo de esforço pessoal na construção do destino, ou seja, aquilo que ele próprio já deu à vida. Então, isso resume isso que a gente está falando até agora. A gente recebeu muitas coisas de herança e agora temos também a responsabilidade de desenvolver a construção do nosso próprio destino. Então, Deus quer que a gente tenha
todas as conquistas através do nosso esforço, do nosso próprio mérito. Você pode ler para mim, Gisele? Você consegue tirar? Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Então, a gente tem nessa pergunta, obrigada, a gente tem nessa pergunta do Livro dos Espíritos muita informação, né? Para a gente contemplar. Me deu um negocinho aqui, quando eu li aquela grosseria dos apetites animais, eu falei, oh, Lord. A gente está tão mais próximo aqui do instinto, né? Do que do amor. A gente, lendo aqui, a gente vai se dando conta como realmente a gente precisa de tempo para se burilar. Não é mesmo? O quanto que ainda nós estamos muito mais perto do primitivo, do instinto, não é mesmo? Do que do ser angelical. Mas tudo bem, a gente sabe que a gente tem um tempo maravilhoso. Isso para mim é uma consolação. Porque tem tantos momentos na vida da gente, não sei vocês, mas eu penso assim, que a gente não quer fazer algo, mas faz. Vem aquele pulo, aquela força. Por mais que intelectualmente você entenda, eu não quero mais ser assim, ainda assim eu faço isso. Então, essa força do instinto, realmente, ela é muito forte, a gente precisa trabalhar. A frase do Paulo de Tarso, quando ele fala, todo o bem que eu quero, que eu sei que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Mas todo o mal que eu já não quero mais fazer, esse é o que eu ainda faço. Se Paulo de Tarso tinha essa luta, é um consolo para a gente, né? Isso é um relembrar nos momentos que a gente se vê no automático, no impulso instintivo, é um consolo. Não é para ficar lá, mas é um consolo para a gente se perdoar, para a gente levantar a poeira e dar o próximo passo e falar next, não é mesmo? E o entendimento da nossa responsabilidade de trabalhar para desapegar da matéria, não é mesmo? Então, essa é uma das razões que nós estamos encarnados, que é da matéria que a gente aprende a se desapegar da matéria, não é mesmo? É todo um trabalho. Por isso que o estudo do Evangelho nos fortalece imensamente, né? Através da lei do amor, isso no capítulo 11 do Evangelho, que fala que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o processo realizado. Então, a gente tem um entendimento que se a gente ainda não está amando da maneira que gostaria de amar, é porque a gente ainda precisa trabalhar os nossos instintos. Eles precisam ser burilados, não é mesmo? E é proporcional ao nosso progresso. Então, esse instinto maternal, ele já começa lá no reino animal, não é mesmo? Deus, o animal herda de Deus esse instinto, essa semente de amor, que se manifesta lá. E quando a gente vê cenas assim, toca o coração da gente, a gente vê a misericórdia de Deus, que já lá no reino animal, já oferece ao princípio inteligente o sabor do amor. Só que no reino animal, esse amor entre a sua cria é para preservar a cria, não dura, não é mesmo? É o quanto o filhotinho está precisando daquele amor. Então, começa aí esse estágio evolutivo do princípio inteligente lá, nessa prática de amor já. Enquanto a cria precisa, está lá a devoção do animal mãe, né? Já é o amor matéreo refletido lá. Claro que com as limitações das necessidades materiais do animal. Mas já é
o despertar intuitivo do amor, lá no reino animal. Então, como despertar mais esse amor, essa sementinha, né? Na lei do amor, na sua origem, então a gente sabe que o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Então, aqui a gente está falando desse amor, não um amor vulgar que a gente usa toda hora, é aquele amor mais puro, é o reflexo daquela semente divina que Deus colocou aqui dentro da gente. É esse amor mais puro, mais expandido que a gente está falando. E é todo esse trabalho de sublimação, toda essa procura, esse anseio que nosso espírito tem para buscar esse amor. Todo mundo quer amar um pouquinho mais e melhor aqui, não é mesmo? Ainda que às vezes a gente ainda não sabe expressar esse amor mais puro, não é mesmo? Nosso amor ainda vem meio que torto, meio que controlando, meio que amor de posse, aquele amor, você não fez isso, então não vou te gostar mais. É um amor assim, a gente ainda tem muito que aprender nessa área, não é mesmo? Estou sozinho ou todo mundo concorda? Então tá bom. É aí, nessa lei do amor, que a gente separa um pouquinho da individualidade. É aquele amor que faz a gente pensar no outro, né? Esquecer um pouquinho da gente e ter aquele olhar amoroso para o outro, não é mesmo? E claro que feliz daquele que já consegue fazer isso, né? E às vezes a gente faz isso por momentos, mas na maior parte do tempo a gente está preocupado com a gente, né? Os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, mas estamos no caminho. E a única maneira que a gente vai vencer esses instintos é trabalhando os nossos sentimentos. Não tem outro caminho. A gente precisa burilar os nossos sentimentos. Porque todos esses instintos, ele é como se fossem sementes num campo. Precisa ser trabalhada. A terra precisa ser trabalhada e a terra precisa ficar fértil para esse amor desenvolver. Não é mesmo? E Chico uma vez falou que o amor maternal é algo que nunca se pode definir. A altura, o grau desse sentimento não pode ser medido, não é mesmo? Porque o amor maternal é o amor mais próximo do amor incondicional que a gente conhece. É um ponto de referência, é o que a gente pode experimentar aqui. É o amor incondicional mais perto que a gente tem. E quando a gente pensa no amor de uma mãe, a gente começa a entender lá de trás todo o processo de aprendizado do princípio inteligente que trouxe aqui a mãe com aquela dedicação, com aquela abnegação, com aquele devotamento para o seu filho, né? Eu trouxe aqui um dizer de uma mãe, uma declaração de uma mãe que estava escrevendo quando a filha estava doente. E eu achei muito lindo, eu trouxe para cá. Quando a gente vira mãe, algo se transforma em nós. É o instinto treinado lá na fase animal que vem à tona, que faz a gente lamber a cria, que faz a gente cuidar, direcionar os filhotes. E quando nossos filhotes ficam em perigo, a onça aparece, entra em ação com a intuição aguçada para proteger de qualquer perigo. Entra em ação quando precisa. Aí vem uma força que a gente não entende, não sabe de onde que veio. A intuição fica mais aguçada, a atenção fica redobrada, tudo para defender o seu filhote. E ai de quem pisar na bola com o filhote. Muitas vezes, como mãe, nós usamos o olhar da águia, que consegue ver lá longe, lá do alto da montanha, já antecipando os perigos para proteger seus filhotes. Muitas vezes, temos a força do cavalo para carregar os nossos filhos nos braços. Do lado, quantas mães trabalham carregando seus filhos o tempo todo. Muitas vezes a gente dá uma de coruja, não nos elogios, não, mas nas noites de vigia que a gente passa acordado e vai cumprir as suas obrigações no outro dia. Uma noite perdida não faz diferença, porque tem todo esse instinto maternal que protege. E são nesses momentos que a gente se dá conta do volume do nosso amor. O quanto que tem espaço para a gente proteger.
Quanto que tem espaço para a gente crescer nesse amor maternal. E nas forças que a gente tem desse amor que a gente está falando, é de devoção, abnegação. Começa a dar o sabor de um amor um pouco mais expandido que a gente conhece. A gente começa a ver que é desse amor que os espíritos estão sempre falando, desse amor um pouquinho mais elevado, que não tem a ver com posse, que não tem a ver o troca, o dar lá para cá. É aquele amor que a gente aprende a esquecer de si e emana aquela vibração de amor. E aí, é no amor de mãe, é uma virtude que precisa ser desabrochada. É literalmente uma virtude que a gente precisa trabalhar para desenvolver. Por isso que a gente vê muitas qualidades de amor maternal por aí. A gente vê mães que não é lá uma Brastemp, não é mesmo? Na qualidade de cuidado, não é verdade? E a gente vê mães extremamente abnegadas. Então isso tudo é uma virtude adquirida pelo Espírito, é uma conquista do Espírito. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais abnegado o nosso amor se transforma. É uma conquista de cada um. E nós temos muitas referências de amores maternais, de amores incondicionais, não é mesmo? A começar pela nossa mãe Maria, que é a mãe de todos, não é mesmo? Mas tem muitos exemplos silenciosos do nosso lado. É só a gente olhar. É só a gente olhar do lado. Temos muitos testemunhos de mães que estão aí dando exemplos tão altos quanto. A gente precisa aprender a olhar, para a gente aprender, para a gente se inspirar com os exemplos, né? E nos tornarmos exemplos para muitos à nossa volta. Então, essa qualidade de amor tem muitos modelos hoje, né? Hoje a família, ela está muito modificada, não é mesmo? Tem muitas avós criando os seus netos. E as crianças estão experimentando o amor maternal. Tem muita família que tem 2 pais. Mas ainda assim as crianças estão se beneficiando do amor maternal. Então o convite ao nosso estudo hoje é a gente olhar o amor maternal como um amor mais expandido. Que é, na realidade, o amor que sacrifica, que esquece de si, que está empenhado em emanar um sentimento maior para o outro, né? E serve como ponto de referência esse amor para o sabor da nossa evolução. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais habilidade a gente tem de emanar, de ser essa maneira, essa usina de amor que a Karen falou no estudo, para a gente poder estar emanando essa quantidade de amor que tem, não é mesmo? E a gente tem um exemplo maravilhoso de amor maternal, que é de Maria de Magdá. Maria, todos conhecem a história de Maria de Magdá? Maria Madalena, né? É Maria de Madalena em português, né? A Maria Madalena, ela era uma senhora, né? Que se beneficiava de sua sensualidade, que negociava a sua beleza. Ela era disputada por todas as cortes, né? No dinheiro fácil que ela usava com a sua beleza. Mas um dia ela escutou as pregações de Jesus. E isso mexeu com ela. Ela começou a sentir uma verdadeira admiração por Jesus, pelo Messias e pela mensagem dele. Aquilo ficou com ela. E ela se perguntava, que amor é esse que está sendo apregoado para esses pescadores, para essas pessoas? De que amor é esse que esse tal profeta está falando? E ela que estava sempre nesse caminho, que tirava a sua paz, que quase a levou a ser apedrejada, aquilo bateu fundo no coração dela. E ela sentia como ela estivesse sendo embriagada por esse amor que ela escutava lá de longe. E ela sentia uma vontade imensa de conhecer Jesus. Então aqui as fotos da maternidade como um exemplo, não é mesmo? De todas as religiões, de todas as partes do mundo. Então, Maria Madalena, o seu coração estava sequioso e em desalento, mas o seu espírito tinha sede do verdadeiro amor. As palavras de Jesus plantaram em sua alma novos pensamentos.
ela observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao seu espírito sensível. O convite amoroso de Jesus parecia-lhe ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida. Sua consciência lhe pediu que fosse ter com Jesus. Quanto de nós sente essas necessidades de Maria? Não foi exatamente assim que a gente chegou aqui? Quanto de nós não temos a sede do verdadeiro amor? Não é mesmo? Nosso espírito está com muita sede. Todos nós sentem novos pensamentos quando a gente escuta a palavra de Jesus. E todos nós sentimos de alguma forma o vazio que nos dá quando a gente está olhando a nossa vida só para o aspecto material. Não é verdade? Falta algo, não falta? E a gente sente o convite amoroso de Jesus mexendo nas fibras do nosso ser. Então, que nem a gente, Maria também queria saber da palavra de Jesus. Aí ela resolveu ir lá falar com Jesus. Então Jesus lhe falava de amor. Ela buscava procurar Jesus. Ela ainda hesitava se ela ia ou não buscar Jesus, porque ela tinha muito medo, porque ela quase foi apredejada. Como que Jesus iria me receber? E se eu chego na casa de Simão, ele não quer falar comigo? Mas ainda assim, ela escutava aquele convite amoroso de Jesus e foi. E aí ela perguntou, será que Deus me aceitaria, Jesus? E ele respondeu, onde está o amor do nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? E Jesus lhe falou, levante os olhos para o céu e regozija-se no caminho. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. É imprescindível que compreenda que em suas seres a virtude tem que marchar por uma porta estreita. Quem verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos, os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso à lei da redenção. Então, Jesus fala para ela de amor. E aí ele fala, o que seria do mundo sem as mães, sem o amor de mãe, que devota todo a sua vida para ajudar os seus filhos, a consagrar os seus espíritos, que seria do mundo sem as mães. E nessa indicação, ela se desmorona, porque ela não pode ser mãe. Mas ela fala, mãe, Jesus fala para ela, mãe, não é só aquela que carrega o seu filho aqui, não. Tem muitas mães que abraçam no seu colo filhos de muitas outras. O que nós precisamos é do amor, não necessariamente do filho que vem aqui, mas daquele que abraça todos. E essa indagação de Jesus, essa expressão de Jesus, quando ele fala isso, desperta algo nela e a leva a meditações profundas. As palavras de Jesus lhe honravam o espírito, convidando-o a ser mãe de seus irmãos e humanidade. É necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus, em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmo. Vai, Maria, sacrifica-te, ame sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então essas palavras ficaram no coração de Maria e ela ficou em verdadeiras meditações. Jesus se foi. Ela sentia muita saudade do Mestre. Os últimos apóstolos saíram da cidade, ela queria ir muito junto com eles. Mas eles ainda hesitavam de deixá-la a acompanhar por causa da reputação que ela teve. Então ela ficou sozinha na cidade. Até que um dia, um grupo de leprosos apareceu, buscando por Jesus e as consolações do Evangelho. E ela percebeu, falou, Jesus não está mais entre nós.
Mas eis aqui a sua mensagem. Os convidou a sentar embaixo de uma árvore e ela passou a falar sobre o Evangelho, sobre o amor de Jesus e tudo que Jesus havia ensinado. E enquanto ela falava, ela relembrava. Enquanto ela falava, ela via no olhar de cada um a luz de esperança, a luz do consolo que o Evangelho trazia. E ela relembrava as palavras de Jesus. Vai, Maria, ame, abraça os seus irmãos. Ame, Maria, sacrifica-te, ama os seus irmãos. E foi o que ela fez. Ela começou a se reunir com eles embaixo da mesma árvore, consolando, amparando. Mas claro que os leprosos não puderam ficar na cidade, eles foram recolhidos para os vales dos leprosos. E ela ficou na decisão, eu vou com eles. Porque ela conseguia ver em cada um deles os filhos que Jesus convidou ela a amar. E ela seguiu com eles, até que eventualmente ela também ficou leprosa. Mas durante todo o seu percurso, ela acolheu, ela abraçou e ela amou cada um deles como se fossem os filhos. Ela seguiu o convite de Jesus, vá e ame os seus irmãos. E esse exemplo que elas nos oferecem é um exemplo muito forte, porque muitas pessoas acredito que por não ter filho não pode expressar o amor maternal. Fica esse exemplo de como essa afeição, esse amor está no alcance de qualquer um, não é só para a mulher. Porque o convite do amor maternal é o convite da expansão da nossa habilidade de amar, de amor incondicional. E fica o convite para todos, tanto os homens quanto para as mulheres, para que a gente possa vivenciar esse amor maternal no nosso dia a dia, incorporar. Então, a gente troca o amor maternal para a quantidade de amor incondicional que a gente puder colocar, não é mesmo? Para esse trabalho, para esse amor, para essa adaptação acontecer, nós não podemos haver redenção sem a transformação moral, que nós temos que buscar a eliminação dos vícios, a eliminação dos defeitos, a aquisição e o desenvolvimento das virtudes, vivenciar e exemplificar as virtudes. No nosso Evangelho, a gente aprende que a maior virtude é a nossa resistência às más tendências. Enquanto a gente está resistindo às nossas más tendências, a gente está no nosso caminho da redenção. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos vivenciar esse amor incondicional. Mas isso requer que a gente vá lá. Porque do mais humilde ao mais puro espírito, todos passaram por esse caminho de redenção. Por mais maldoso, por mais bruto, até o mais puro. Todos passaram por esse caminho. Então, é um despertar divino em cada um de nós. Porque Deus colocou essa sementinha divina no nosso caminho. E Ele nos vê já como um ser pleno. E é nosso caminho cultivar esse coração, cultivar esse sentimento, fazendo a lapidação necessária que nos liberta. E a gente precisa trabalhar essa semente, fazê-la germinar. E como é que a gente faz isso? A gente tem que adubar com bondade, para que a gente possa ir eliminando o nosso egoísmo, não é mesmo? A gente precisa usar da compaixão para deixar a inveja embora. A gente precisa da paciência para eliminar de vez o medo das nossas vidas. A gente precisa cultivar a fé para que a gente dissolva de vez a crença que a gente não tem a proteção de nosso Pai. Então, são recursos que a gente tem que investir, porque só nesse trabalho, cultivando o entendimento, como uma semente, que a gente vai deixar a preguiça do estudo embora. Não tem outro caminho. Se a gente não deixar a semente da preguiça do estudo embora, a gente não consegue preparar a terra fértil para a nossa evolução. E mais importante, nesse cultivar, a gente cultivar o olhar do bom e do belo, para que a gente possa cerrar de vez o olhar crítico que julga. Então, são investimentos que vai fazer brotar mais e mais a semente da fraternidade, onde vai a dedicação, a retidão, para a gente estar cada vez mais abertos
a intuição dos nossos benfeitores, porque para a gente acessar a intuição deles, o fortalecimento cada vez mais, a gente precisa estar uma elevação um pouquinho mais alta, para a gente poder abrir esse canal de comunicação. E quando a gente está aqui, a gente sente uma coisa tão gostosa, né? Que quando a gente entra aqui, a gente está expressando o nosso melhor, a gente está na nossa vibração mais edificada, não é mesmo? E a gente sente mais, né, o envolvimento dos nossos benfeitores. Quando a gente consegue transmutar isso para a nossa vida, isso cria uma coisa muito gostosa no nosso coração. E é uma coisa tão contagiante que a gente quer mais e mais. Então a gente precisa se fazer merecedor dessa conexão. Abrir realmente o nosso coração, nos libertar dessas prisões, onde o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos instintos estão presos. Para a gente poder desenvolver esse amor. Porque essa é a verdadeira visão para a nossa vida. Esse é o olhar desse amor, desse olhar imortal, do nosso ser imortal, que olha lá na frente, tendo a responsabilidade do entendimento que nós estamos aqui para nos lapidarmos, que vai ser uma conquista que a gente precisa abraçar. Por isso, nesse momento, nessa encarnação, quando a gente tem aqui o privilégio de estar aprendendo as lições de Jesus, a gente vai entendendo que muito do que nos acontece aqui é a lição perfeita que a gente precisa para crescer. Muito de nós temos uma mãe que nos abraça, que nos acolhe, que abre os braços e fala, eu te amo, nos momentos que a gente mais precisa. Mas também, muitos de nós não temos esse privilégio ainda. Muitos de nós não temos essa mãe que acolhe. Muitos de nós não temos um filhinho para acolher nos nossos braços. Seja qual for a lição, o convite é para cada um de nós, vamos nós abraçar a oportunidade de expressar esse amor maternal, que é uma responsabilidade de todos nós. Seja em qual situação a gente se encontra, vamos nós ter esse olhar amoroso para com os nossos irmãos. Vamos abraçar, vamos ser aqueles que abrem os nossos braços acolhedores para os irmãos à nossa volta. Porque se a gente olhar, tem muitas pessoas à nossa volta precisando de carinho. E cada irmão que a gente conseguir abraçar com os nossos braços acolhedores, e a gente pede a Jesus que nos dê os braços acolhedores de Maria, para abraçar a maior quantidade de pessoas possíveis à nossa volta. E se a gente puder ver em cada olhar desses irmãos a expressão do olho de Jesus, vai, ame, ame, vai Maria, ame, ame, a gente vai cada vez mais expandir a nossa habilidade de amar. E essa é o que a gente vem como mensagem de hoje, um convite para a gente adubar a nossa terra. Vamos pegar o nosso solo, que já está tão fértil, vamos adubar com amor, com bondade, com estudo, com dedicação, com perseverança, para que a gente possa abrir nossos braços e acolher a maior quantidade de irmãos que a gente pode. Porque é dessa maneira que a nossa fraternidade na nossa sociedade vai se expandir. Quando cada um de nós for o portador dos braços acolhedores de uma mãe, em qualquer momento que for, a gente vai experienciar essa qualidade de amor que vai nos levar para a regeneração. Então, o convite é para a gente crescer na nossa amorosidade. E essa é a mensagem de hoje.